Estou aqui já com a nossa convidada, Ricas Mulheres. Eu quero saber tudo sobre isso, hein, Sandra? Gente, eu estou aqui com a Sandra Kurtz. Eu quero falar um pouquinho dela. Mas antes, diretor, tem como espelhar as redes sociais dela? Mandem suas dúvidas. Já temos pergunta aqui no 9911-4456. Diretor, eu queria mostrar as redes da Sandra. Ali, olha, vai nesse primeiro, ó. Sandra. Quem é Sandra? Vamos falar um pouquinho sobre a Sandra, gente. A Sandra veio aqui hoje para falar sobre o resgate do poder feminino. E eu quero saber tudo, Sandra, o que a gente tem que falar sobre isso. Mas antes, a Sandra é empresária, escritora, coautora do livro Mulheres Fortes, psicopedagoga, coach, mentora de mulheres, uma estudiosa apaixonada por desenvolvimento cognitivo e comportamental das pessoas. E das mulheres, né, Sandra? Diretor, eu acho que deu pra resumir um pouquinho, né? Vamos voltar aqui pra ela? Alá, Sandra, bem-vinda. Que alegria tê-la aqui comigo pra gente falar sobre tanta coisa do universo feminino, né? Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Tô muito honrada por estar aqui. Sei. E vim lembrando que a gente vem marcando esse bate-papo há tanto tempo. E agora foi no ar, né? Ao vivo. Isso não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não. O nosso café virou online, agora ao vivo aqui na TV. Olha só, forte e corajosa ao vivo, né? Então estamos juntas, viu? Bem-vinda, Sandra. Aline, a Sandra. Quem é Sandra? Sandra, eu resumi um pouquinho, mas eu quero entender como você chegou nessa trajetória do resgate do feminino, que é um assunto que a gente tem tanta energia masculina, né, Sandra? Tem. Eu quero te falar que se você me perguntasse quem é a Sandra há uns 7, 10 anos atrás, nossa, eu ia sair correndo daqui. Mentira, sério? Ia. Ao nível que era o meu autoconhecimento, né? Quase zero. Me casei muito cedo, com 16 anos, fui mãe com 17, então a minha trajetória foi de deixar a Sandra de lado e cuidar de filho, cuidar de marido, né? Trabalhar, né? Prover a família, realmente também trabalhar para ganhar dinheiro, para se estabelecer financeiramente. E aí, quando eu cheguei aos 40 anos, virou eu já a chave. Empresária, eu conto isso, né? Com 40 anos já empresária, com filhos crescidos, estabelecida já profissionalmente também. De repente eu me toquei quem era a Sandra. Cadê essa? E aí eu comecei essa busca, né? Cadê? Que esquina que a Sandra ficou, esquina da vida que a Sandra ficou, que... Se conhecer, né, Sandra? Olhar pra si e falar, não, cadê eu nesse universo? Então, e hoje eu te digo, a Sandra ficou lá atrás num feminino abandonado. Sandra, fala, e a gente fala assim, que a gente vem na bandeira do empoderamento. É bom o empoderamento, forte, mas... É ótimo, e o empoderamento, ótimo. Ele não precisa andar, ou melhor, largar o feminino, né? Não, exatamente ao contrário. É o empoderamento dentro da nossa essência, dentro do nosso feminino, né? Porque a gente vem, e eu passei muito por isso, num processo de que a gente vai ser forte fora. Sim. A gente vai ser forte disputando talvez o lugar com os homens, né? Esse embate de quem consegue mais, se a gente está no mesmo nível, por que eu não ganho mais? É toda essa narrativa, talvez, que a gente ouve, mas que na verdade a gente pode ser tão poderosa quanto, mas dentro do nosso lugar. E você falando isso, me vem a importância desse resgate. Porque quando você fala desse empoderamento de si, de trazer esse poder, de buscar, a gente já vê com agressividade, não é isso, né? Por isso que é tão importante você falar desse poder feminino, na verdade, a gente Sandra. não precisa buscar, Aline. A gente não precisa sair da nossa essência para buscar fora e daí se comparar com a essência masculina. Não, é a gente olhar para dentro da gente. Foi isso que eu aprendi nessa minha trajetória de autoconhecimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente pensa, eu vou me conhecer, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou buscar os meus valores, resgatar o que eu tenho já, as minhas riquezas, né, o que eu já tenho. Mas não, a gente busca, na verdade, fora. Esse autoconhecimento é um poder de resgate mesmo. E quando a gente consegue trilhar essa trajetória e trazer isso tudo para fora, a gente encontra o real empoderamento da mulher. Que a gente vai sim para o mercado de trabalho. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a gente vai para o mercado de trabalho com o poder que é nosso, não o poder da comparação.
com agressividade, sendo um trator, isso é né? masculino. A gente precisa de homens agressivos que corram atrás, que provê, que cuidem da família, que cuidem das suas empresas. Nós vamos fazer isso, só que da nossa maneira, com o doce, com o alimentar, com trazer essa essência de amor que o feminino tem, né? E a gente não pode perder isso. É que às vezes acho que a gente se perdeu nesse processo, né, Sandra? Trazendo a bandeira do ser poderosa, de ser empoderada, mas deixando essa de uma maneira diferente. E às vezes a gente remete, você vai poder falar um pouquinho, o feminino não quer dizer que é frágil, né? Não, pelo contrário. Eu tenho amigas que são delicadas, fofas, mas são fortes, tudo o que querem, um relacionamento saudável e forte, conquistam o lugar na empresa, no mercado de trabalho, em tudo, em tudo. A gente não precisa querer ser igual aos homens nesse empoderamento. A gente precisa se empoderar de nós mesmas. Né? Isso daí a gente tem muito em comum. Eu quero, diretor, colocar um VT da Sandra, por gentileza, que a gente combinou antes de... Faço questão de mostrar isso, diretor, que é a Sandra nos afazeres ali domésticos. Olha lá, Sandra. Ah, que legal. Que é uma coisa que a gente negligencia, se diminui porque acha que, nossa... Menospreza, né, não amiga? dá esse cuidado, o cuidado da casa, de dentro de casa, pra gente poder sair pra batalha da nossa luta diária, do nosso empoderamento. Isso, você tem muito essa bandeira, né, Sandra? Muito, muito, porque eu vivi isso. Fala um pouquinho. Eu chego a me arrepiar com isso, porque essa é a minha verdade. Isso é legal. E por que eu digo isso, Aline? Que eu realmente levanto essa bandeira e finco essa bandeira? Porque a Sandra, que casou com 16 anos e passou a vida inteira ouvindo, inclusive da minha mãe, falava de que a gente conquista o sucesso fora de casa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Minha mãe não estudou, minha mãe... Ela não construiu uma carreira dela, então ela sempre me empoderou de conquistar isso fora, porque ela também aprendeu que sucesso da mulher é conquistando o mercado de trabalho, né? E eu fiz isso a minha vida inteira. Quando eu entendi que o meu feminino se fortalece ali, ó, lavando a louça, ali os meus pensamentos se organizam, ali eu percebo o meu principal valor. Não estou dizendo que não é importante a gente se conquistar no mercado de trabalho e de ter sucesso profissional. Pelo contrário, a gente precisa fortalecer as nossas raízes. Eu preciso estar bem forte para que eu consiga sair de casa e conquistar o que eu quero conquistar. Porque não é... o lavar a louça, Aline, tem tudo a ver também, porque daí eu mostro que... naquele momento que eu estou ali fazendo o trivial, fazendo o pouquinho que a gente acha que não é valoroso, né? que não vale a pena estar investindo aquilo ali, na verdade eu estou construindo a minha base, estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu relacionamento, eu estou cuidando do meu lar. Porque a mulher tem esse poder de pegar uma casa com um sofá... paredes e transformar num lar. Colocar a essência feminina para transformar no lar. E o marido vem com o poder masculino para sustentar, para dar equilíbrio para esse lar, né? É importante você falar isso, Sandra, porque tem muitas aí que nos assistem, que estão dentro de casa, que trabalham. E é uma coisa, meninas, enquanto advogada que eu falo, que em outros países já tem esse reconhecimento do trabalho... Sim, do lar, de casa, do cuidado, né? Que até foi questão do Enem. Mas, às vezes, a gente coloca isso de uma maneira inferior. Como se a gente não fizesse. Às vezes, eu atendo cliente que fala assim, não, doutora, mas eu era só dona de casa. Não! Pra ele sair pra trabalhar, você teve que estar ali dando todo o aparato, regando a base, estruturando. Então, não é uma renda dele, é de vocês. Eu acho que isso, quando você traz esse resgate, de valorizar esse dever de cuidado que a gente tem dentro de casa. Valorizar a raiz. A gente precisa olhar para o nosso lar como uma raiz. Como que eu vou para fora se eu não cuido dali? Não cuido dos meus? Né? Não é? E você tem isso, né? Tem muito forte isso, porque eu vivo isso. Hoje, quando eu lavo a minha louça, eu lavo a louça com um pouco mais de apreço, com um pouco mais de amor do que eu tinha lá atrás. Eu fazia antigamente talvez como uma obrigação de... Nossa, esposa, tenho que fazer... Né? E é uma coisa assim, Aline, a gente precisa valorizar isso para que a gente tenha força para sair de casa. Para que a gente tenha essa capacidade de
prover o que a gente quer prover dentro da nossa essência feminina, dentro do nosso singelo, da nossa leveza, lá fora. Se a gente quiser agir como os homens lá fora, pode até dar certo por um tempo, mas vai chegar um momento que a gente vai adoecer. E quando você traz isso, Sandra, sobre... Eu falo esse cuidado, eu vejo que você também tem muito da mesa posta. Eu não vejo isso como uma função de dona de casa. Eu vejo isso, sabe como que? Como que eu vou cuidar do outro sem cuidar de mim? Como que eu vou exercer o meu trabalho se dentro da minha casa eu não estou fazendo, não estou cuidando? Sem falar que esses afazeres, o que ele traz? A união familiar também, né? Aline, a tua fala agora me trouxe... Acho que tem uma pergunta que fala sobre submissão, né? Sim, já vamos casar com ela. Foi a Bárbara Teles que perguntou sobre a submissão. Porque às vezes a gente leva assim, nossa, não vou fazer, me como recuso. Humilhação, né? Que é uma coisa que compara muito, né? Ou tipo, tenta igualar com a ideia de humilhação, de estar menor que o outro. A palavra submissão, ela vem da ideia de estar sob a mesma missão. Estarmos na mesma missão. Olha que legal. Quando a gente traz isso no papel do feminino, no papel do lar, no papel da família, a gente está numa mesma missão com o marido, com os filhos. E quando eu estou na mesma missão com uma outra pessoa que decidiu estar ao meu lado para o resto da vida, eu assumo essa submissão como minha responsabilidade. Você traz esse enfoque de todos estarem no mesmo patamar, na mesma missão. Com a mesma missão, não sobre... Exatamente. Nossa, você é inferior e está submissa ao meu... Exato. A nossa interpretação, ela vai trazer o que a gente pensa. Se eu penso que eu estar sob uma mesma missão de um homem que decidiu também abrir mão de muita coisa na vida dele, eu tenho até um vídeo no meu Instagram que fala sobre isso. Decidiu abrir mão de muita coisa na vida dele por estar na mesma missão junto comigo nesse relacionamento. Família, né? Estamos juntos no mesmo relacionamento. Eu abri mão de muita coisa na minha vida para estar com o Altair há 30 anos e ele também abriu mão de muita coisa na vida dele. Então não é só um lado, né? Não. Talvez seja um desvirtuar, né, da palavra submissão quando nós trazemos na perspectiva de família, na perspectiva do feminino. E você, né? Sandra, está fazendo esse resgate, eu acho que é pelo que eu tô vendo, uma das primeiras também a falar desse movimento aqui na nossa cidade, que é a gente olhar, eu mesmo, que eu falo que eu sou da bandeira do empoderamento, mas olhar com também sou. Mas inclusive, não só num viés de agressividade, de frente. Inclusive é esse empoderamento aí. Somos poderosas dentro da nossa essência, do nosso jeito. Valorizando a nossa base, a nossa estrutura, para que a gente possa sair e galgar os mesmos postos de trabalho. Os mesmos. E você fortalece isso em uma comunidade, né? Exato. Que você lidera, tem uma liderança. Comunidade. A Sandra, gente, ela tem uma comunidade chamada Ricas Mulheres, e eu quero que ela fale um pouquinho. Porque se você tá em casa, tem esse mesmo propósito, se identificou com o que a Sandra tá falando, você pode se juntar a ela, que aí você vai falar, participar da comunidade Ricas Mulheres. Fala, Sandra. Hoje nós estamos num processo de transição, Aline. Até o ano passado eu tinha uma franquia de um clube para mulheres, que a gente focava muito na parte do resultado das empresas. Né? Exato. Do resultado das empresas, dos nossos negócios, né? Um resultado de vendas, de network, era muito focado nisso e isso é extremamente positivo. E vai continuar também. Vai continuar. O Ricas Mulheres também tem isso. Só que dentro dessa minha história que eu te falei, dentro da minha realidade, dessa experiência que eu tive com o clube durante 2 anos e esse contato com tantas mulheres e como também professora, né, que fui empresária, dona de uma escola também aqui na cidade. Então, nesse processo de estar em contato com mulheres, de todas as todo o meu processo profissional, eu fui entendendo que as nossas dores, as nossas frustrações, a nossa falta de sucesso no que a gente quer fazer, no que a gente quer conquistar na nossa vida, é muito mais profundo. E eu fui entendendo isso. Você já recuou um passo desde o início. E fui me curando também, porque eu identificava o que eu vivia, identificava nelas. E aí, nesse processo, eu fui me conectando um pouco mais com Deus, percebi que eu precisava preencher um vazio muito grande que eu tinha.
E aí, dentro dessa conexão com Deus, eu fui entendendo que o meu feminino precisava ser resgatado. Principalmente lá no Provérbios 31, né? Que assim, é minha Bíblia, sim, é o meu passo a passo do dia a dia. E aí, eu ganhei de presente nesse processo o Ricas Mulheres, porque... Posso te explicar, né, como é que surgiu o claro nome? Claro que pode, aqui você tá é bastante polêmico, né, esse nome. Então, eu sou rica, eu não posso, ou eu sou pobre, eu não posso ir, porque hoje eu tô pobre mulheres, hein, Sandra? Brincadeira, mas explica um pouquinho, que acaba levando para esse lado, e não é essa a essência. A interpretação geral é a rica, o riqueza, né, o ricas mulheres, vinda só da parte monetária. A gente associa sempre a esse lado. É a primeira coisa, e confesso que eu também pensei nisso. Quando veio esse nome, Ricas Mulheres, eu pensei, nossa, mas e quem não tem dinheiro? Ou se eu não tenho dinheiro? Então, sim, tipo assim, eu vou nichar muito, né? Se eu querer montar uma comunidade chamada Ricas Mulheres, não. E aí, nesse processo que o Ricas Mulheres já estava na minha cabeça, eu recebi uma crítica. Sempre tem. Uma crítica de uma pessoa que não tem muito contato comigo, mas ela me vê. E as pessoas julgam com o que vê. Sim. Isso é normal e tá tudo bem. Então, eu recebi, né, chegou até mim que a Sandra, a riquinha, a Sandra que se envolve com outras pessoas ricas também, pensando na parte monetária. E aí eu fiquei pensando, nossa, que bom, né? Eu sou rica, que Deus proveia muito, que meu marido tenha cada vez mais dinheiro. Amém, recebo. Manda pra mim também. Né, levei isso, vamos ver o lado humor, bom da coisa, Sandra? Né? No humor. Só que aí depois eu comecei a me questionar. O que é riqueza? Por que ela vinculou esse movimento, talvez, que eu faço, que eu já venho fazendo há um tempo com mulheres, só com o fato, né, de eu ter talvez um pouco mais de dinheiro do que outras pessoas. E aí isso veio muito forte na minha cabeça. Que não era o propósito do seu grupo desde o início. O que é riqueza para você, Aline? Ai, Sandra. Não é fácil de responder. Não é. É um universo gigantesco. E aí eu comecei a me perguntar o que é riqueza pra mim. Saúde. Hoje, esses dias eu vi de saúde, de lar, de tanta coisa. Não esse de início dinheiro, de ano a gente começa a ver essas coisas, né? O que a gente quer, o que eu quero conquistar, né? Mas acaba sendo sempre associado com a questão E aí financeira. eu pensei, isso vai ser interessante porque vai incomodar. Se incomodou, então vai tá ótimo. Vai incomodar porque tira a gente da zona de conforto. Te obriga a pensar. Exato, refletir. E eu refleti muito em cima disso. Inclusive, quando eu vou pra pia lavar a louça da minha casa, eu fico olhando a riqueza, eu fiz um post esses dias também sobre isso, eu fico olhando na riqueza de estar lavando os pratos, porque quando aquele prato foi sujo, eu estava na mesa com meu marido, com meu filho, a gente viveu, a gente conversou, eu cozinhei para a gente poder sujar aqueles pratos. Então, existe todo um contexto atrás disso. Você está dentro de um lar. E, para mim, aquilo é riqueza. Então, mulherada, a riqueza aí não tem nada a ver com o cartão Black ali, não, viu? Mas, Sandra, eu acho importante você falar sobre isso, porque no começo da tua fala, quando você disse do lavar, de estar ali do cuidado com a casa, a riqueza acaba a gente vendo que não temos um sentimento de gratidão pelo mínimo que a gente tem, porque sempre associa com a riqueza monetária, né? Eu sempre falo que a gente que pede muito a Deus, né? Deus me ajuda a comprar um carro novo, me ajuda a comprar a casa que eu tanto sonho e tudo. Mas a gente para agradecer o que eu já tenho. Nem que seja uma casa simples, do jeito que for, mas já é uma casa, já é um lar, nem que seja alugado, nem que seja um carro caindo dos pedaços, já é alguma coisa. E Deus vai entender que quando a gente valoriza o pouco que a gente tem, a gente já tem capacidade de receber o muito. Né? Então, nesse processo, a gente começa a olhar para tudo e eu busco, dentro da comunidade, ensinar isso para as mulheres. E é isso que a gente vai construir muito forte a partir do momento que a gente realmente lançar a comunidade. Tô ansiosa, hein? Com toda essa estrutura, né, que eu venho fazendo. E para a gente aprender a olhar para o que a gente já tem. A partir dali, o que eu vou fazer com o que eu já tenho, com o conhecimento que eu já tenho, com a experiência que eu já tenho, para conquistar o muito, né? Ô, Sandra, e você quando fala aí, sabe que me vem? Que o Ricas Mulheres no sentido de faça com o que tem. Tem uma frase, né?
eu não tô na minha mansão, mas eu tenho a minha casa, eu tenho meus pratos, eu tenho um teto, eu tenho um lar quentinho. Eu posso dar esse luxo, que é esse momento de partilhar ali com a família, de estar com a família, igual você falou, agradecendo que teve um alimento na mesa, que está sob um teto, que está com os nossos ao lado. E eu quero, assim, destacar uma coisa aqui também, porque a gente está falando... Chique, não é? Exato. É o simples, eu falo que simples, gente, é chique. O simplório que a gente acaba diminuindo, e não é isso. Você traz o simples sendo valorizado. Exato. Independente se... Tá no prato da conta bancária. Independente. Tem nada disso. Exato. Independente. Mas eu quero aqui, Aline, trazer também uma visão, porque a gente está falando com mulheres de todas as classes sociais. Eu quero dizer aqui que a gente está falando de talvez um mundo cor-de-rosa, né? De uma família estruturada, de uma família que se reúne, que senta à mesa e se reúne. Mas a gente pode estar falando com mulheres que não conseguem colocar isso em prática agora, de imediato. Eu quero falar com essas mulheres agora. Então fala, porque já tem uma aqui que mandou, viu? Sobre isso? Ó, deixa eu... Só para você já fazer o gancho. Cássia Loslene. Bom dia, é verdade o que vocês estão falando. Eu mesmo me sinto muito bem quando estou trabalhando e já estou 2 anos parada sem trabalhar. Fora e me sinto que me falta algo. Mas logo eu tô voltando. Ela tá falando, tô dentro de casa, mas eu tô sentindo que aí foi o movimento Eu também sinto isso, Aline, eu também sinto isso. E assim, a gente tá falando, né, nossa, é uma delícia lavar louça. Não é uma delícia lavar louça todo dia. Isso, não, gente. Eu não quero romantizar. Eu quero trazer valor. Exatamente, valor. Eu vou falar para vocês que eu tenho funcionário em casa. Eu tenho uma senhorinha que é um anjo da guarda que cuida de todo mundo lá em casa. Mas... geralmente no final do ano ela tira férias, daí eu tomo conta da minha casa de verdade, né? Sim. Mas eu tô sempre ali cozinhando, mexendo, eu gosto. Eu descobri que ali eu pego a minha energia, ali eu me fortaleço de verdade. Quando eu pego a vassoura e vou varrendo a casa, minha cabeça parece que entra no eixo, sabe? Eu me organizo. Mas aquela mulher que não tem ajuda, que não é só quando a funcionária tira férias que tem lá a obrigação, gente, eu sei o quanto que é pesado. Eu fui dona da minha casa, dona de casa por muitos anos. Sobrecarrega. Criei os filhos, tive picos de estresse assim, de queria sair correndo, abandonar tudo. Todo mundo tem. Mas se a gente começar a olhar para essa realidade, de você olhar agora talvez para tua casa bagunçada, almoço para fazer, filho chorando, você olhar isso com valor. Estabelecer um valor que a gente precisa colocar na dificuldade também. Porque se Deus coloca a gente para receber tantos afazeres, tantas dificuldades, é porque, na verdade, a gente tem algo muito grande lá na frente para alcançar. E a gente precisa passar por esse processo preparatório, né? Para poder valorizar tudo isso. Mas é importante você trazer o simples sendo valorizado. Igual você falou, você está falando para todos os públicos. Não é para quem tem dinheiro, mas é essa rica mulher dentro ali do seu contexto, com o que tem, com a ferramenta que tem, valorizar para se empoderar e falar, não, agora eu posso ir, posso buscar algo externo, mas não ver com esse peso. A Marlene mandou um beijo para você também. Ai, beijo também, Marlene. Mandou um beijo, falou que tá acompanhando, mandou um abraço para convidada. Que gostoso. A nossa Cássia, olha, depois você procura a Sandra, viu, Sandra? Ela tá precisando, ela já saiu dessa fase do interno, agora ela quer ir pro externo. Tem mais uma perguntinha, diretor, dá tempo? Ou vamos pro intervalo e voltamos? Eu só quero enfatizar, Aline, que também, por muitas vezes eu arrumei emprego, até antes da minha formação acadêmica, eu saía, arrumei emprego e voltava para casa, porque eu percebia que eu abandonava a minha casa e voltava. Parece que não anda junto. E por um tempo aquilo era gostoso, de repente eu me incomodava, queria buscar também, queria arrumar emprego, porque a gente tem muito para entregar. Só precisa organizar. A gente só precisa entender o nosso valor em casa, o valor fora, no trabalho. A gente tem valores em todos os lugares. A gente não pode abandonar o nosso lar, a nossa responsabilidade, porque eu falo muito que nós somos donas da casa. Independente se você é dona de casa agora, limpa, cozinha, lava, ou se você tem uma funcionária que faz essa função e a gente é dona da casa, a gente administra a casa. Sim. Independente disso, nós temos um valor muito bem estabelecido ali. Se a gente não assumir esse valor, a gente não tem força para conquistar lá fora por muito tempo. A gente teve muito feedback legal da participação da Sandra. Tem até homens. Antônio, foi Antônio? Deixa eu ver. Antônio do Bodanese, muito obrigada pela sua participação. Antônio, eu concordo com o que o senhor falou, viu?
Só não vou levantar, porque não vou ter tempo de levantar a bola e passar para ela. Mas a Sandra tem que responder aquela pergunta. Sandra, como a gente vai exercer o nosso poder feminino dentro de um ambiente masculino e a gente, ao mesmo tempo, se valorizar e fazer esse resgate do feminino? Aí a gente vai ter que caminhar para o encerramento, mas tem mais com a Sandra ali nas redes sociais dela, viu, gente? Tem. A gente pode continuar as conversas lá, né? Pode. Aline, eu digo que o primeiro passo é parar com a comparação. Sim. Eu jamais vou conquistar o espaço de uma outra pessoa, de uma outra pessoa, eu diria, né? Conquistar o espaço do homem, eu sendo mulher. Não perder a sua essência, né? Exato. Então, assim, como que eu vou conquistar o sucesso dentro de uma empresa predominantemente masculina? Exercendo o meu feminino. Eu quero ser igual ao homem? Talvez você vai tentar, você vai ter sucesso, você vai conquistar talvez o posicionamento, o lugar que você quer conquistar, o sucesso que você quer conquistar. Você talvez vai sim. Usando esse empoderamento masculino, que nós também temos o masculino. É uma coisa muito importante a gente falar. Tem que equilibrar, né? Exato. Nós somos 50% masculino e 50% feminino. Por isso que a gente consegue colocar a energia masculina pro jogo, porque nós também temos ela. Você é equilibrar isso. Exato. Né? E daí, nesse caso dessa empresa que é predominantemente masculina, cara, se ela colocar em prática, talvez, o posicionamento feminino, ela vai ter muito mais sucesso do que o masculino. Continuar. Talvez, né? Eu estou respondendo a pergunta dela sobre a minha perspectiva. É claro que existe a realidade. Se ela quiser me procurar depois pra gente conversar um pouquinho mais, eu estou totalmente aberta para isso. Mas eu já digo, não há comparação. Conquista o teu espaço. Do mesmo jeitinho, né, Sandra? Sem perder Você pode exercer a mesma função, você pode exercer o mesmo cargo do teu jeito. Sem agressividade. Eu tenho que regular a energia masculina então, hein, Sandra? Olha, tem uns beijos que eu quero mandar. Ficou resposta aí, né, Mari? Vamos manter a nossa essência, vamos equilibrar. Sandra, eu vou participar do Ricas Mulheres. Eu quero encontrar essa chave pra gente conseguir alcançar sucesso profissional ainda mais, mas sem perder a doçura, a nossa ternura, o nosso olhar feminino. Nosso nutrir, resgatar isso, que eu acho que é importante. Exato. Entendeu? Esse feminino é importante, não com outras bandeiras, viu, Antônio? Esse feminino é importante, a gente precisa trazer esse feminino. A Gi mandou mensagem, Sandra. A Gi, querida. Gi, quem mais? Ai, teve o Antônio. Aline, eu quero falar que estou abrindo vaga para o grupo de mentoria. A gente deve lançar a mentoria individual agora para mês de fevereiro. Coloca aí na tela, diretor, o Instagram da Sandra. Isso. Você que tem interesse de fazer mentoria comigo voltado para o resgate, para o desenvolvimento do seu feminino, pode mandar mensagem lá no direct. Ah lá, ó, a Sandra tá ali. Disponível, tem o formulário também, Sandra, que eu acessei Isso, tem o formulário ali para você se candidatar. Quero a minha vaga, Sandra. Ótimo. E quero te presentear, Aline, com o meu livro Fortes e Inspiradoras. Que Olha, meninas, e a gente vai ter sorteio para as nossas seguidoras, viu? E quem acompanhou o programa. Então, segunda, já tô cheia de presentes. Cheia. Sandra. Eu vou fazer eu sou uma coautora, na verdade, o livro não é só meu, é um projeto de coautoria de uma editora de Florianópolis. Legal. Eu escrevi o capítulo 16 e eu falo sobre a minha trajetória e a minha transformação numa rica mulher. Eu conto sobre esse meu processo e deixo lá os 7 passos. Eu já sou rica mulher então, viu, gente? Eu tô me achando.